De 2001, quando a gente tinha acabado de vender o Cam Hunter, o meu desejo pessoal era fazer um curso fora, fazer um curso nos Estados Unidos que fosse um curso de finanças, que fosse um curso que falasse de ações. E para mim a pessoa que mais entendia de finanças naquela época que eu conhecia era o Zeca Magalhães, fundador da Tarpon, que tinha se formado comigo na Fundação Getúlio Vargas em dezembro de 99. O Zé tinha passado por GP, tinha passado por a própria Cenco do Ricardo Semler, e eu liguei para ele simplesmente para perguntar onde seria uma faculdade boa para se estudar finanças fora do Brasil. E ele me disse o seguinte, ele falou: olha, Álvaro, se você quiser realmente aprender sobre finanças, eu sugiro que você, antes de tomar a decisão de ir para fora, que você simplesmente conheça uma pessoa que para mim é quem mais entende desse mercado acionário, que é um tio por afinidade da minha família, que é o senhor Luiz Alves Paes de Barros. Hoje o Luiz é um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa de Valores, sempre foi desde então, foi um dos maiores... Foi o maior minoritário do Banco Real quando foi vendido para o Grupo ABN e realizou ao longo da vida inteira dele investimentos em ações e construiu um patrimônio simplesmente investindo em ações, revendo dividendos, reinvestindo aqueles dividendos, e assim ele foi construindo toda a riqueza dele ao longo dos últimos 50 e pouquinhos anos, ou um pouquinho menos que isso. E a gente marcou uma reunião, eu fui até o escritório do Luiz. Quando eu entrei no escritório dele, basicamente era uma sala pequenininha, onde tinha ali um computador, um quadro Meu Primeiro Bilhão atrás dele e uma mesa da Clotilde, que era a secretária dele, e assim o Luiz trabalhava, lendo balanços, entendendo de companhias e fazendo ali os trades. Na época ainda tinha pregão, mas ele operava dali direto com a corretora. Bom, o Luiz me contou o que era o mercado acionário. Aquela história para mim foi encantadora, foi uma história importante, um momento importante na minha vida profissional. E o Luiz me colocou um conceito ali que ficou gravado para sempre na minha cabeça. Ele disse o seguinte, ele dizia assim: Álvaro, para cada comprador na bolsa existe um vendedor. Para cada vendedor existe um comprador. Esteja você negociando uma ação ou negociando uma companhia, vai existir uma contraparte necessariamente num negócio entre duas pessoas, entre duas empresas. Então, é muito importante que minimamente você conheça daquele negócio mais do que a outra parte. As suas chances de sair vitorioso naquela transação específica aumentam demais se você entender mais do que a contraparte. Então ele diz, se você quer ser alguma coisa dentro do mercado financeiro, seja você um assessor, seja você um agente autônomo de investimento, um private banker, um investment banker, um analista, um trader, um gestor, é fundamental que você entenda de empresas. É fundamental que você conheça as empresas profundamente, de forma que qualquer contraparte que você encontre, seja no mercado fechado, seja no mercado de ações, você tenha conhecimento profundo daquilo que você vai negociar ou simplesmente vai prospectar para aquilo virar um investimento para você. E aí ele me disse o seguinte, e foi tema que a gente usou como espinha dorsal de todas as análises feitas, desde a Tarpon até os dias de hoje a gente usa isso. É você construir um caso de investimento para que você tenha profundo conhecimento daquilo que você pretende comprar ou pretende vender. E essa tese de investimentos, ela se divide basicamente em 9 passos, em 9 pontos. Primeiro ponto dela, isso vale para qualquer empresa. Primeiro ponto, histórico da companhia, ou seja, você entender de onde surgiu aquela companhia desde o seu nascimento até os dias de hoje, quais foram os pontos importantes, quais foram as mudanças estratégicas, as mudanças de time, as mudanças de produto, as mudanças de mercado, ou seja, qual o caminho que aquela companhia traçou desde a sua fundação até o momento atual. Analisando o passado de uma empresa, você consegue ver você consegue ter
muitos elementos que te propiciam acertar o futuro com mais tranquilidade ou com mais assertividade. Então, o histórico da companhia é fundamental para você iniciar uma tese de investimentos. Um segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, é o que a gente chama de owners e management. Conceito importante, não é uma companhia que faz as pessoas, e sim as pessoas que fazem aquela determinada empresa. Então é muito bom que você tenha sob conhecimento, sob domínio, como agem os donos, acionistas, controladores daquela empresa, mas também os executivos, quem está tocando aquela empresa no dia a dia. Então é bom que você vasculhe a vida, entre aspas, e a cabeça e o modo de pensar de quem é dono, de quem é controlador daquela empresa listada e quem toca aquela firma no dia a dia. Quem são as pessoas que vão ter as decisões, a carta branca na mão para falar vamos nessa direção ou vamos em outra direção. Então esse segundo ponto é um ponto importante também. Terceiro ponto é o que a gente chama de produtos e serviços. Ou seja, o que aquela empresa vende, o que aquela empresa oferece, quais são os produtos, quais são os serviços daquela empresa. Se você pegar, por exemplo, a Brasil Foods, ela tem uma gama de produtos que ela oferece para o público, que vai desde embutidos, desde frango in natura, em alguns mercados internacionais, e vai até um prato congelado, até uma comida pronta, até uma sobremesa que você simplesmente tira do congelador e aquilo já está preparado para você. Então, entender quais são os produtos que são relevantes para aquela companhia, quais são os serviços que são importantes, o que cada um representa na receita daquela empresa, qual a margem de contribuição de cada produto, onde é mais rentável, para onde a companhia está indo estrategicamente em relação aos produtos e serviços, mas é fundamental que você saiba o que ela faz. Um quarto ponto, e esse é o mais simples, tranquilo, apesar de ser mais denso, é o que nós chamamos de mercado e concorrência, ou seja, em todo business plan que você recebe, em todo teaser, em todo pitch de uma empresa, você vai ter ali uma divisão que os bancos de investimento gostam bastante, é bem denso. É aquela divisão que fala sobre o mercado. Tenta trazer isso para aquela companhia específica que você está falando, que você está estudando. Então, por exemplo, você está estudando o Odontoprev, basicamente você vai ter que estudar o mercado de seguro, você vai ter que estudar o mercado de odontologia, o mercado de saúde como um todo, para poder entender quanto do Brasil tem seguro odontológico, quanto não tem, quanto utiliza serviço público, quantos nunca foram ao dentista. A partir desse item da sua análise, você vai ter uma noção de até onde aquela companhia pode ir ou quão difícil vai ser para aquela companhia ganhar um espaço naquele mercado ou quais os flancos, quais os buracos existentes naquele mercado, quais as necessidades a serem atingidas, mas é aquela visão de onde estou nesse exato momento. Então, mercado e concorrência é algo fácil, hoje em dia você tem essa informação muito disponibilizada, precisa estar dentro da sua tese de investimento. Um quinto ponto, todo mundo que já estudou administração, economia ou negócios como um todo já deve ter passado por isso, que é a famosa SWOT Analysis. O que é isso? Basicamente você entender quais são os fatores positivos e não tão positivos e intrínsecos à companhia e os fatores positivos e não tão positivos exógenos à companhia. Quando a gente fala de forças e fraquezas, nós estamos falando do que essa empresa tem dentro dela que pode ser potencializado, que pode potencializar o negócio que ela tem e o que dentro da estrutura dela precisa ser melhorado para que aquilo não vire um calcanhar de Aquiles. Mesma coisa no que tange a oportunidades e ameaças. Aqui a gente está avaliando dentro do contexto externo da companhia quais são oportunidades
de mercado que ela pode ocupar, quais são oportunidades de prestação de serviço que ela pode oferecer e quais são as ameaças, seja desde macroeconomia até taxa de juros, câmbio, quais são os fatores externos à empresa que podem colocá-la numa condição de vulnerabilidade. Um sexto ponto, e esse é o que ninguém quer enxergar, porque ninguém gosta de ver que o negócio que ele está comprando ou que a empresa que ele está montando, que a ideia dele não é tão boa assim, é o que nós chamamos de fatores de risco. Ou seja, quais são os elementos que podem segurar o crescimento daquela companhia, que pode levar aquela companhia a uma estagnação ou pior, que pode fazer com que o modelo de negócios dela vá ladeira abaixo diante dos próximos anos ou até mesmo levar isso a um término das operações daquela companhia. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, ele faz parte de um segmento separado. Qualquer prospecto de IPO, vocês vão ver que existe um elemento ali em separado que é chamado fatores de risco. Pouca gente coloca isso numa análise de investimento e eu vejo muita gente passar batido por isso. Na verdade, isso daqui é fundamental, é olhar aquilo que pode te trazer um vento de frente ao longo dos próximos anos que você se tornar acionista ou dono daquela empresa. Então, fatores de risco precisam ser considerados, a gente vai entrar nisso mais para frente. Um sétimo elemento, que é, no fundo, o que todo mundo enxerga como sendo o case de investimento como um todo, é a avaliação financeira, razão desse curso que a gente está dando para vocês agora. Muitas das pessoas falam assim, puxa, meu sonho é aprender valuation. Ótimo! Valuation, existem técnicas que você imputa dados para sair ali um free cash flow to equity, um free cash flow to firm, para você fazer um DCF de forma adequada, para você usar todos os inputs de forma adequada. Mas se você não conhecer esses fatores aqui, anteriores à avaliação financeira, você vai estar simplesmente fazendo uma avaliação financeira de algo desconhecido ou pouco conhecido para você. Isso vai fazer com que as suas projeções, porque o passado é fácil de colocar na planilha, mas vai fazer com que as suas projeções de preço, de volume, suas projeções de estrutura tributária, suas projeções de despesas com vendas sendo uma relação da receita, suas projeções de despesas gerais e administrativas, ou até mesmo fatores exógenos ao DRE, fatores que estão lá no balanço patrimonial e que passa também fazendo vista grossa para a maior parte das pessoas, como capital de giro, como depreciação, como capex, ou seja, o quanto aquela empresa vai investir no imobilizado e vai ter sobra de caixa ou não. Isso tudo simplesmente é colocado numa planilha e essa técnica a gente vai aprofundar com todos ao longo das próximas aulas, mas a avaliação financeira, ele é o suprassumo, ele é o resultado do entendimento de todos esses fatores anteriores aqui. Esse é o sétimo ponto. Existem mais dois que são pontos naturais para se acompanhar uma empresa. O primeiro deles é o oitavo da nossa listinha aqui, que é o que a gente chama de drivers de valores. Isso vocês não vão ver em muitos lugares. O que são drivers de valores? 4 ou 5 pontos. Não mais que isso, não menos que isso, mas são 4 ou 5 pontos que vão fazer com que a tua empresa saia de um ponto A e chegue num ponto B ao longo de um período de 3, 4, 5 anos. Ou seja, quais são os elementos que, se bem executados pelo management, levarão essa companhia a uma posição melhor que a posição de hoje? Já que eu dei como exemplo a Brasil Foods, posso continuar na Brasil Foods. Imaginem hoje o que são drivers de valor para a Brasil Foods. Bom, alguns deles para vocês saberem. Primeiro, a harmonização de preço entre as marcas Sadia e Perdigão. Você tem uma marca
no supermercado, se você for até a gôndola e olhar, você vai ver que a marca Sadia, ela está posicionada 8 a 10% acima da marca da Perdigão, em qualquer produto. Se você pegar uma pizza congelada da Sadia que custa R$15, você vai encontrar o da Perdigão precificado entre R$13,60 a R$13,70. Pode fazer o teste e ir até o supermercado. Essa harmonização faz com que a companhia tenha sua margem com o limite na demanda daqueles produtos e não necessariamente através de concorrente, e faz com que ela se proteja de uma Seara, de uma Swift, de marcas que venham por baixo tentando atacar aquele mercado. Então esse é um driver de valor, harmonização de preço entre as marcas que estão dentro da Brasil Foods. Segundo driver de valor, sinergia de custo. Você tem uma companhia que tem marca, uma companhia que tem distribuição, uma companhia que tem um pricing power grande dentro dos supermercados. Ou seja, se você que está assistindo essa aula chegar numa padaria e pedir um peito de peru da Sadia e o cara falar que não tem, muito provavelmente você vai pedir da Perdigão. Se o cara falar que não tem nem Sadia nem Perdigão, grandes chances de você andar até a outra padaria ou até o outro supermercado, ao invés de aceitar uma terceira marca qualquer. Então, esse pricing power faz com que a Brasil Foods consiga usar de toda a sua cadeia de distribuição, toda a sua do brand awareness das suas marcas, para conseguir otimizar caminhão, otimizar atendente no ponto, otimizar a negociação com supermercados. Esse é um segundo driver de valor. Terceiro driver de valor, porcentagem de produtos industrializados sobre a receita total. Logicamente, um frango congelado, 1 quilo de frango congelado custa R$3, R$4 o quilo. Esse produto in natura, ele é um produto de baixo valor agregado. Quando você coloca isso numa pizza de frango com catupiry ou num estrogonofe de frango ou de carne que seja, você vai comprar um prato pronto para 2 pessoas ali de 500, 600 gramas por 12, 13, 15 reais até. Ou seja, o quanto mais a Brasil Foods conseguir industrializar os seus produtos, isso vai fazer com que a companhia tenha uma rentabilidade maior, uma margem maior. Então, você quer analisar um ponto importante de Brasil Foods? Porcentagem de produto industrializado sobre receita total. Terceiro driver de valor importante. Quarto driver de valor da Brasil Foods. Industrialização da exportação. O Brasil é o principal exportador de frango do mundo. No entanto, a gente, como em várias cadeias industriais, a gente deixa a parte gorda da cadeia de valor fora do Brasil. O Brasil é um grande exportador de laranja, mas não consegue tirar daqui o suco pronto. Então a gente manda a laranja para ser industrializada lá nos Estados Unidos e quem fica com a margem gorda são os americanos. Mesma coisa com café. O frango não é diferente. O que a Brasil Foods tentou fazer? Comprar plantas industrializadas ao longo dos mercados que ela atua e fazer com que essa industrialização, apesar de não estar localmente no Brasil, ela seja feita fora do Brasil, mas sob domínio da Brasil Foods. Então a gente vai ver plantas no Oriente Médio que transformam o frango em estrogonofe de frango lá, do jeito halal, toda forma correta que precisa ser para atender aquele mercado específico, virado para Meca, tudo aquilo que precisa ser feito, mas só que essa planta está localizada na Arábia Saudita, por exemplo. Então, quanto mais a Brasil Foods conseguir industrializar os seus produtos, ainda que com operações externas, isso é um driver de valor importante. Por que eu gastei muito tempo aqui? Porque toda companhia tem seus drivers de valor. Se você for analisar a Natura você vai ver a exportação dos produtos, ou seja, a operação internacional é um driver de valor dela. O mercado masculino, que cresce muito em relação ao mercado feminino, é outro driver de valor. A questão de você ter matéria-prima mais natural, ao invés de depender de matéria-prima sintética, é um outro driver de valor. A sucessão, o management profissional é outro driver de valor dentro da Natura. Ou seja, toda companhia tem os seus 4, 5 pontos que, se bem observados, a capacidade de execução do management e a execução propriamente dita desses pontos vão tirar essa companhia de um ponto X e levar essa companhia para um ponto Y ou do ponto A para o ponto B que seja. E por fim, e aí isso vai requerer muita isenção da sua parte e não paixão ao investimento que você está olhando, você vai tentar buscar
onde estão as arbitragens no mercado acionário ou mesmo fora do mercado acionário. Por quê? Porque tudo isso aqui vai te dar como output um valor justo para aquele ativo. Ou seja, ao você fazer um valuation, conhecendo todos esses pontos da empresa, você vai chegar àquilo que você considera ser o valor mais razoável para aquele ativo. Ao chegar nisso de forma isenta, você vai poder comparar com o quanto a pessoa está pedindo naquela empresa, ou melhor, quanto está sendo negociada essa empresa na bolsa. Ao olhar a pedra e multiplicar o preço da ação vezes o número de ações, você vai ter algo chamado valor de mercado. Ao comparar o valor justo com o valor de mercado, você vai ter o delta, ou seja, quão grande é o potencial de apreciação ou de depreciação daquele ativo que você está vendo. Por que então a gente simplesmente não pega um relatório de banco de investimento e lê um relatório de banco de investimento? Porque existem muitos fatores que fazem com que os analistas daquele banco entreguem para você algo, um estudo que proporcione um delta de valor justo para valor de mercado por volta de 2, 3, 4 vezes o CDI. Dificilmente você pega um relatório em que o valor justo ele está acima ao valor de mercado. Te convido a fazer o teste e pegar o relatório do seu site que você quiser. Então você vai ver assim, poxa, a Sadia está negociando, a BR Foods está negociando a R$30 na bolsa, eu acho que o valor justo dela é 36. A Odontoprev está negociando a R$14, eu acho que o valor justo dela é 17. Por quê? Porque ali tem um analista empregado daquele banco que não quer fazer feio, que não quer errar, que tem a parte de investment banking falando para ele que ele não vai poder dar um downgrade na companhia, porque ali tem uma negociação a ser feita de um follow-on, de um futuro IPO, de um spin-off, ou qualquer que seja o que o banqueiro queira fazer. Ou seja, a isenção para falar exatamente aquilo que ele sente em relação àquela companhia faz com que os relatórios de sell-side não sejam os melhores lugares para você buscar esse tipo de informação. Nós vamos circular para vocês agora um relatório simplesmente espetacular que todos os analistas, ao serem contratados na Tarpon, a gente dava de presente esse relatório quando ele chegava, que é um relatório da Goldman Sachs, emitido pelo analista-chefe da Goldman Sachs em 2001, onde ele fazia um apelo a uma companhia chamada Enron, não sei se vocês conhecem, dizendo que a Enron era simplesmente o melhor ativo disponível na Bolsa Americana. O título do relatório é assim, Still the Best of the Best. Isso fez com que houvesse uma migração de investidores para aquele ativo e a Enron nada mais, nada menos do que semanas depois desse relatório quebrou. Quebrou. Não é que a companhia veio, caiu um pouco. Não, ela simplesmente faliu por uma fraude contábil e nenhum analista do sell-side conseguiu pegar isso antecipadamente. Aliás, nem a própria auditoria pegou. Isso culminou na quebra em conjunto ou indiretamente da Arthur Andersen. Agora, por que a gente está falando tudo isso para vocês? E é importante esse introito antes da gente começar a efetivamente falar de avaliação de empresas. É o seguinte, à medida que você vai analisando as companhias, à medida que você vai conhecendo uma empresa, que você vai conhecendo um produto, um serviço, que você vai entendendo daquele mercado em questão, isso vira para você um conhecimento acumulado. Isso faz com que você ganhe ferramentas que você vai usar na sua vida dentro dos negócios muitas vezes ao longo do tempo. Vai chegar um dia que você vai começar a se apaixonar pelo tema, que você vai se admirar pelo jeito que as pessoas tocam empresas, que você vai se admirar por processos, por produtos, por serviços. Isso vai te dando um conhecimento que você vai juntando uma coisa na outra e o mercado acionário para você, das 280 companhias listadas compráveis hoje na Bolsa de Valores, que é o que tem volume mesmo para comprar, você vai ver que isso tudo vira uma coisa só.
À medida que você vai aprendendo, estudando, conhecendo, ouvindo, se aprofundando em cada um dos business, você chega a um ponto que tudo que tem à sua volta, você quer saber onde foi produzido, com o que foi produzido, quem produziu, como aquilo chegou até ali. Vai chegar num ponto que você não vai ver ações espalhadas na bolsa, você não vai ver ativos de forma isolada. Vai chegar num ponto que você falou, puxa, eu aprendi sobre a Petrobras. Poxa, legal, a Petrobras faz aqui, tira o óleo do mar, refina isso, transforma isso em diesel, transforma em gasolina, transforma em eteno. Puxa, legal, eteno, parece que eu já ouvi uma empresa que tem a ver com isso. Ah, Braskem, isso é matéria-prima para a Braskem. Então o eteno chega até a Braskem, que através de um processo produtivo vai transformar isso em polietileno. Você fala, nossa, polietileno é matéria-prima da Dixie Toga. Tem a Dixie Toga, é o CPV da Dixie Toga, o principal ponto do custo de produto vendido da Dixie Toga é o polietileno. Por quê? Porque ela transforma aquilo num filme plástico, numa embalagem, num copo, que vai para o McDonald's, que vai para a Brasil Foods. Vai para a Brasil Foods, vai para a Brasil Foods. CPV da Brasil Foods são 3 coisas: milho, soja e embalagem. Cada um deles responde mais ou menos por 1/3 ali, ou 30% cada um. Então, quer dizer então que a embalagem da Dixie Toga é CPV da Brasil Foods? É CPV da Brasil Foods, que vai colocar o frango lá dentro, o estrogonofe de frango lá dentro e vai vender no GPA, vai vender no Carrefour, vai vender no Pão de Açúcar. Você fala, não, então o Pão de Açúcar ele compra aqui, ele tem negociação? Tem negociação. E o Pão de Açúcar toma dívida com quem? Não, toma dívida com o Itaú. Poxa, mas o Itaú também financia a Petrobras. Você vai deixar de ver os ativos de forma isolada. Você não consegue analisar Fleury sem analisar tudo que está em volta do Fleury. Você não consegue analisar uma companhia de real estate quando te falam da Cyrela. Você não consegue analisar a Cyrela sem entender de crédito, sem entender de Banco do Brasil, sem entender de Caixa Econômica Federal, sem entender do vergalhão que vai na construção. Então você precisa entender de Arcelor, você precisa entender de Gerdau, você precisa entender de cimento. Então, o mercado acionário, ao você ganhar conhecimento das companhias de forma isolada, vai se tornando uma coisa só. O dia que isso se tornar uma coisa só para você, você se torna imbatível em qualquer função que você vai executar no mercado financeiro. Você vai ser o melhor assessor que pode ter. Você vai ser o melhor trader que pode ter, você vai ser o melhor analista, o melhor gestor, porque você sempre vai saber mais do que a contraparte.